E aí, minha nobre e seleta congregação de analistas da Grand Line. Sejam bem-vindos à autópsia definitiva do episódio 1100 de One Piece. Um capítulo que não apenas entregou a revanche mais aguardada dos últimos anos, mas também reescreveu as regras do universo com revelações de abalar as estruturas. Aqui é o seu narrador de confiança, transmitindo diretamente da linha de frente da caótica Ilha do Futuro, pronto para dissecar o despertar de novos poderes, as teorias que mudam tudo o que sabíamos e a reviravolta que colocou o futuro em xeque. Esqueçam um resumo superficial. Sem diálogos, como é nossa sagrada tradição. Apenas a mais pura, detalhada e eletrizante narrativa dos fatos. Nossa história começa com o esgotamento da paciência, uma virtude que Rob Lucci raramente possui. Flutuando diante das defesas impenetráveis de Egghead, o assassino de elite da Cypher Paul IG-0 havia esgotado suas opções civilizadas. Cada pedido formal de entrada, cada tentativa de comunicação, foi recebida com um silêncio eletrônico e uma recusa robótica. Para um homem como Lucci, cuja principal forma de argumentação é a força esmagadora, a conversa havia se tornado um obstáculo. Era hora de criar sua própria porta de entrada. Com uma frieza que só os mais letais agentes do governo mundial conseguem exibir, ele deu a ordem. Não era um plano sutil. Era uma declaração de poder. Uma demonstração de que as regras do mundo exterior não se aplicavam a eles. Ele comandou seus agentes a abandonarem o navio do governo, sua única rota de fuga e um símbolo da autoridade que representavam. Em um piscar de olhos, S-Bear, o serafim com a aparência de um jovem Bartholomew Kuma, tornou-se a chave mestra da invasão. Com um único e poderoso repelir de sua pata, ele transformou todo o esquadrão da CP0, Lucci, Kaku, Stussy e os outros agentes mascarados, em projéteis vivos. Eles foram lançados em um arco preciso sobre as defesas marinhas, aterrissando com um impacto calculado na fabiriofase, a camada inferior e industrial da ilha. O navio, agora uma casca vazia, foi deixado para trás como um sacrifício deliberado, sendo impiedosamente aniquilado pelas gigantescas e ferozes Sea Beast Weapons de Vegapunk. A mensagem de Lucci foi gravada a fogo e aço nos destroços do navio. Eles não estavam ali para uma visita, e não tinham intenção de sair sem cumprir sua missão. Na sala de controle da Labofase, Shaka, o Vegapunk, lógico, observou a manobra audaciosa com uma calma que mascarava um alarme interno. A invasão não era mais uma possibilidade. Era uma realidade. Seus protocolos de emergência foram ativados instantaneamente. Uma ordem de evacuação para todos os civis e pesquisadores na fabiriofase ecoou pela ilha. Uma corrida contra o tempo para proteger vidas inocentes. Para conter a ameaça de elite que agora caminhava em seu domínio, ele acionou seus próprios trunfos, suas próprias armas perfeitas. 3 serafins. S-Hawk, o espadachim clone de Mihawk, com seu olhar frio e mortal. S-Snake, a sedutora e petrificante clone de Boa Hancock. E S-Shark, o mestre do karatê tritão clone de Jinbe. Foram mobilizados. E para liderá-los no campo de batalha, uma figura familiar e imponente. Sentomaru, o guarda-costas pessoal de Vegapunk, o homem que se orgulhava de ter a maior defesa do mundo. Enquanto a defesa se organizava, Kaku, sempre impaciente e ansioso para mostrar sua superioridade, tentou um atalho. Usando seu Gepo, ele tentou voar diretamente para a cúpula da Labofaz, mas foi prontamente e impessoalmente abatido por um sistema de laser de defesa automatizado, uma recepção hostil que o forçou a recuar e se juntar ao resto de seu time no chão. A fortaleza de Vegapunk não seria tomada facilmente. A situação no solo escalou rapidamente para um confronto direto. Shaka, de sua posição de comando, analisou os dados de combate dos invasores em tempo real. Ele reconheceu a ameaça que Rob Lucci representava. Não era apenas força, era técnica, experiência e uma total ausência de misericórdia. Com uma lógica fria e pragmática, ele emitiu uma ordem direta para Atlas, a Vegapunk da ira. Recue para a base. Seu cálculo era simples e brutal. A força bruta e a fúria de Atlas, embora imensas, eram previsíveis. Ela não seria páreo para a técnica refinada e a crueldade assassina de um mestre das 6 técnicas em seu auge. Mas Atlas, como a personificação da ira, não opera com base na lógica. Para ela, a ordem de recuar foi recebida não como uma estratégia, mas como um insulto à sua capacidade. A visão de invasores profanando sua casa, o lar de seus irmãos, ativou seu gatilho emocional. Desobedecendo a ordem direta de Shaka, ela partiu para o ataque, um gigante furioso em busca de retribuição, sua mente focada em um único objetivo: esmagar o intruso. Com um grito que ecoou pela fabiriofase, Atlas lançou um soco devastador, um golpe que carregava a força de um ariete em direção a Lucci. No entanto, ela estava enfrentando um predador em seu habitat natural: o combate. Lucci, com a graça letal de um leopardo, moveu-se com uma velocidade quase sobrenatural. Ele não apenas desviou do soco, ele fluiu ao redor dele, usando o próprio momento do ataque de Atlas para se posicionar perfeitamente para o contra-ataque. Antes que a gigante da ira pudesse sequer registrar o erro tático, Lucci estava em seu rosto. Com uma expressão de indiferença total, a expressão de um homem fazendo seu trabalho, ele desferiu sua técnica suprema: o Rokuogan. Não foi um soco físico, foi uma onda de choque interna, um impacto invisível e devastador que atingiu Atlas em cheio. A gigante da ira foi lançada para trás como uma boneca de pano, seus sistemas sobrecarregados, seus olhos se apagando antes mesmo de atingir o chão. Ela caiu inconsciente, derrotada em um único e brutal golpe. Lucci, sem um pingo de emoção, havia neutralizado uma das 6 facetas de Vegapunk, enviando uma mensagem clara e aterrorizante: ele não estava ali para brincar.
Enquanto a primeira baixa da batalha era registrada com uma eficiência assustadora, em outra parte da ilha, o grupo de Luffy continuava sua conversa surreal com o Dr. Vegapunk original. O gênio, agora ciente de que seus piores medos haviam se concretizado e que seus antigos empregadores haviam enviado seus cães de caça mais ferozes, sentiu o tempo se esgotar. Seu sonho de energia infinita, sua pesquisa sobre o século perdido, sua própria vida. Tudo estava em perigo. Em um momento de vulnerabilidade surpreendente, ele se virou para Luffy, o pirata que era a personificação do caos e da liberdade, e fez um pedido que selaria seus destinos. Ele apontou para um foguete a vácuo, um tubo de transporte pneumático de altíssima velocidade que conectava a Fabiriofase e a Labofase. Ele pediu a Luffy que usasse o dispositivo para levar a ainda inconsciente Bonnie para a segurança do laboratório superior, longe da zona de combate que a camada inferior havia se tornado. Ele precisava garantir a segurança da filha do homem que ele tanto sacrificou, Bartholomew Kuma. Luffy, cujo código moral é simples e direto, ajudar quem precisa, concordou sem hesitar. O grupo começou a correr em direção ao terminal do foguete, um farol de esperança em meio ao caos. Mas o destino, em Egghead, parecia ter um senso de humor sádico e um talento para o drama. Em seu caminho, bloqueando sua rota de fuga, eles encontraram as figuras sombrias e imponentes da CP0. O ar ficou elétrico, carregado com a tensão de um reencontro adiado por 2 longos e transformadores anos. A imagem da batalha desesperada em Enies Lobby, da luta pela vida de um amigo contra um inimigo aparentemente invencível, piscou na mente de todos. Stussy, a misteriosa e elegante agente da CP0, com uma calma que contrastava com a aura de violência de Lucci, tentou intervir com lógica. Ela o advertiu contra iniciar um combate não autorizado com Monkey D. Luffy, um homem que agora ostentava o título de Imperador do Mar. A missão deles era clara: assassinar Vegapunk. Envolver-se em uma guerra contra um Yonkou seria um desvio perigoso e com consequências imprevisíveis. Por um breve momento, pareceu que a lógica fria da missão poderia prevalecer sobre a sede de sangue de Lucci. Mas então, o olhar de Luffy passou por cima de seus antigos inimigos e pousou na figura caída e imóvel de Atlas. Ele viu a gigante gentil que, momentos antes, havia lhe oferecido comida com um sorriso aberto, agora derrotada e em estado crítico no chão. E nesse instante, a expressão de Luffy mudou. A curiosidade e a alegria despreocupada desapareceram, substituídas por uma fúria fria, silenciosa e absoluta. Para ele, a equação se tornou simples. As ordens do governo, a política, o status de imperador. Nada disso importava. Alguém havia machucado brutalmente um de seus novos amigos. E no código de honra inabalável de Monkey D. Luffy, essa era uma linha que jamais poderia ser cruzada. Era uma declaração de guerra pessoal. A revanche estava marcada. Não por ordens ou por missões, mas pelo instinto protetor e incontrolável de um capitão. A Ilha do Futuro se tornaria o palco do reencontro mais aguardado e explosivo. E a ciência de Vegapunk estava prestes a testemunhar o poder de um imperador enfurecido. A tempestade não estava mais se aproximando de Egghead. Ela havia chegado com força total. Nossa história começa no coração da Justiça Absoluta, o quartel-general da Marinha em New Marineford. A atmosfera na sala do almirante de frota Sakazuki era de fúria contida. O relatório vindo de Egghead era o pior cenário possível. Monkey D. Luffy, o recém-coroado Imperador do Mar, estava na ilha, e para piorar a situação, havia se aliado ao alvo principal do governo mundial, o Dr. Vegapunk. Sakazuki, um estrategista pragmático apesar de seu temperamento vulcânico, sabia que a elite da CP0, por mais letal que fosse, não era páreo para um Yonkou em pleno poder. Antecipando o desastre, ele revela que já havia tomado uma providência. O almirante Kizaru, a luz da marinha, estava a caminho. Com a situação escalando a cada segundo, Sakazuki emite uma ordem direta e inequívoca para a CP0 em Egghead. Não iniciem combate com o chapéu de palha. A ordem era para conter, observar e esperar pelos reforços. Mas em Egghead, a milhares de quilômetros da autoridade de Sakazuki, a ordem era apenas um som distante, abafado pelo rugido do orgulho ferido de um predador. Rob Lucci, cara a cara com o homem que não apenas o derrotou, mas o humilhou em Enies Lobby, não ouvia a voz da razão. Ele ignorou completamente os conselhos estratégicos de Kaku e os apelos cautelosos de Stussy. A missão de assassinar Vegapunk, a razão de estarem ali, tornou-se secundária. Naquele momento, em seus olhos de leopardo, só havia uma presa, uma dívida de sangue a ser cobrada. A revanche era inevitável. A batalha começou. O confronto inicial foi uma dança de mestres. Luffy e Lucci, em suas formas base, se chocaram em uma exibição de pura habilidade marcial. Uma tempestade de socos, chutes e técnicas de Rokushiki. A velocidade era vertiginosa. O poder de cada golpe capaz de rachar o chão de metal. O resultado foi um impasse perfeito. Um equilíbrio tenso que provava o quanto ambos haviam evoluído. Eram 2 monstros em seu auge. Mas Luffy, ao ver a condição crítica de sua nova amiga, Atlas, percebeu que aquele não era um duelo de honra. Era uma punição. E ele decidiu parar de se segurar. Com um sorriso largo e desafiador, o som rítmico e libertador dos tambores da libertação começou a ecoar de seu coração. A fumaça branca o envolveu. O Gear 5 foi ativado. O Deus do Sol, Nika, em toda a sua glória cartunesca e poder avassalador, desceu sobre Egghead. Diante da transformação divina e surreal de Luffy, Lucci não demonstrou medo. Ele demonstrou rivalidade. Ele respondeu à altura, mostrando ao mundo que ele também havia cruzado o limiar do poder. Seu corpo se contorceu e se expandiu.
Ele também havia alcançado o despertar de sua Akuma no Mi. Sua forma híbrida de leopardo se tornou mais esguia, mais sinistra, com nuvens de fumaça negra e espessa envolvendo seu corpo como uma mortalha. Ele não era apenas mais forte. Ele era a personificação da ferocidade carnívora, uma besta desperta. A nova forma de Lute lhe concedeu uma velocidade que desafiava a percepção. Ele se movia como um borrão, um fantasma de garras e dentes, conseguindo sobrecarregar momentaneamente até mesmo os instintos aprimorados de Luffy. Ele atacava de pontos cegos, seus golpes mais afiados, sua intenção assassina mais pura. Na sala de controle, Shaka observava com um fascínio científico. Ele comentou sobre a natureza especial da fruta de Lute. Uma Zoan carnívora, conhecida por consumir a personalidade de seu usuário ao despertar, mas que no caso de Lute, parecia estar sob controle. Uma prova de sua imensa força de vontade. A batalha entre os dois seres despertos se tornou uma força da natureza, causando uma destruição massiva na Fabiriofase. Prédios futuristas foram demolidos, o chão de metal se partiu e os civis, pegos no fogo cruzado, corriam em pânico, evacuando a zona de guerra. Enquanto a ilha tremia, Vegapunk, junto ao grupo de Nami, assistia a tudo pelos monitores, seus olhos brilhando de admiração e fascínio. Olhando para a forma de Nika, ele não pôde mais se conter. Ele começou a revelar o maior segredo que o governo mundial guardou por 800 anos. Ele explicou que a Gomu Gomu no Mi era um nome falso, uma cortina de fumaça para esconder a verdade. Seu nome real e seu poder foram meticulosamente apagados de todos os registros históricos. Ele revelou que a fruta permite que seu usuário se torne a encarnação do lendário deus do sol, Nika, o guerreiro da libertação, um farol de esperança para os escravos do passado. E então, Vegapunk compartilhou sua teoria pessoal, uma hipótese revolucionária sobre a própria natureza das Akuma no Mi. Segundo ele, as frutas não são apenas frutos místicos. Elas são a manifestação física dos desejos da humanidade. Quando um número suficiente de pessoas, ao longo de gerações, deseja um poder específico, se eu pudesse me tornar borracha, se eu pudesse controlar o fogo, se eu pudesse voar, esse desejo coletivo, essa possibilidade de uma nova linha evolutiva para a humanidade, se condensa e se materializa no mundo, na forma de uma Akuma no Mi. No entanto, ele teoriza que essa existência é uma aberração para a ordem natural, uma afronta à mãe natureza, o mar. E como uma forma de equilíbrio, como uma punição por desafiarem as leis naturais, os usuários desses poderes são amaldiçoados, tornando-se inimigos do mar, incapazes de nadar. No campo de batalha, a chegada de reforços mudou a dinâmica. Sentomaru, o leal guarda-costas de Vegapunk, cumpriu sua ordem, aliar-se aos Chapéus de Palha e defender a ilha. Embora sua aversão a piratas fosse evidente, sua lealdade ao seu tio Vegapunk era absoluta. Com um comando de voz firme, ele ordenou que S-Rock, S-Snake e S-Shark atacassem as forças da CP-0. Kaku, vendo a situação se complicar, tentou usar seu trunfo. O chip de autoridade que lhe dava controle sobre os Serafins. Ele ordenou que S-Bear, o clone de Kuma, atacasse Sentomaru. Mas ele descobriu uma falha fatal em seu plano. A hierarquia de comando dos pacifistas era clara e rígida. Sentomaru, como comandante de campo direto, tinha prioridade sobre os detentores de chips de autoridade. Em vez de atacar Sentomaru, S-Bear se virou e desferiu um golpe devastador nos agentes da CP0. A única autoridade acima de Sentomaru eram os 5 anciões, mas sua autoridade não podia ser exercida remotamente. Presos em sua própria teia de comando, Kaku e Stussy foram forçados a uma retirada tática, deixando Lute para lidar sozinho com o Imperador, 3 serafins e o homem com a maior defesa do mundo. Com a balança pendendo a seu favor, Luffy começou a dominar a luta. Usando a criatividade sem limites do Gear 5, ele transformou o chão em borracha, refletiu ataques e atingiu Lute com golpes cartunescos, mas devastadores. Aproveitando uma breve pausa, Sentomaru e Luffy trocaram algumas palavras, talvez para coordenar o próximo passo. Mas essa pausa foi o erro. Lute, mesmo sob imensa pressão, provou por que é o assassino mais letal da CP0. Com uma velocidade incrível, ele usou seu Shugan, a técnica do dedo pistola, e com uma precisão cirúrgica, atingiu Sentomaru, que estava momentaneamente com a guarda baixa. O gigante da defesa caiu, gravemente ferido e incapacitado. E com sua queda, a autoridade de comando sobre os serafins se quebrou. A hierarquia passou para o próximo na linha, a CP0. Com um sorriso sádico de vitória surgindo em seu rosto, Lute se virou para as armas mais poderosas de Vegapunk e lhes deu sua nova ordem. Destruam tudo. A batalha em Egghead havia sofrido uma reviravolta dramática e aterrorizante. Os protetores da ilha haviam se tornado, em um instante, seus novos e mais poderosos inimigos. A esperança por um momento pareceu se extinguir. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.